queridos. Hoje a nossa devocional vai ser no texto de Atos, capítulo 8, do verso 36 a 40. O texto diz assim: Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco disse: Olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: Você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Cri. E daí? Essa última parte da frase, da questão, faz você lembrar de algo, não é verdade? Sim. Mas esse texto aqui, ele mostra para nós as consequências esperadas de quem creu no Evangelho. O que se espera de alguém que de fato creu em Jesus? Creu na mensagem da salvação? Creu na mensagem da graça do nosso Salvador? Se espera que ela tenha um desejo ardente e ativo de comunicar publicamente a fé que recebeu. O desejo de ser batizado. É muito estranho, gente, pessoas dizerem nos nossos dias que creram em Jesus, que receberam o Evangelho, que entenderam a mensagem da graça de Jesus, que quando são expostas à possibilidade do batismo, elas resistem, elas recuam. Isso é muito estranho. Porque quando nós olhamos para esse texto aqui, nós vemos uma pessoa que, depois de ter crido, ela se vê impulsionada, desejosa de passar pelo batismo. Tanto é que, quando eles se aproximaram de uma região onde havia água, o eunuco perguntou: aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Então Filipe, ele responde: olha, nada impede se você crê de todo o coração. E talvez, gente, o problema dos nossos dias esteja exatamente isso. As pessoas não creem de todo o coração. E é por isso que elas selecionam as partes do Evangelho ou as partes da vida cristã com as quais elas querem se envolver. Então, isso aqui me interessa. Então, beleza. Isso aqui não me interessa. Então, olha, coloco à parte. Isso não tem nada a ver com uma conversão genuína. Nós olhamos aqui para o eunuco. Ele creu em Jesus. Ele vê a oportunidade de ser batizado. E ele se dispõe a fazê-lo. E quando questionado a respeito da sua fé, questionado se ele de fato havia crido de coração, ele responde como que falando de coração: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa é uma fé que ele tem, essa é a fé que ele recebeu, essa é a fé que ocupa o seu coração nesse momento. Então isso torna legítima a vontade, legítimo o desejo dele passar pelo batismo. E ele passa. E é muito curioso porque tão logo foi batizado, Filipe repentinamente é arrebatado. E é interessante porque o texto não nos conta a reação do eunuco a isso. Só diz que ele seguiu o seu caminho, cheio de alegria. E Filipe, porém, apareceu ali na região de Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais ele passava. Esse texto aqui, queridos, ele fala mais do que o pré-requisito para que passemos pelo batismo. Ele fala sobre isso, ele nos ensina isso, mas ele fala mais do que isso. Ele fala que o batismo, o passar pelo batismo, é um desejo que decorre de uma conversão genuína. E além disso, esse texto nos ensina que uma conversão genuína, ela é seguida de uma grande alegria. O eunuco foi batizado. De repente, Filipe, aquele que pregou a mensagem para o eunuco, desapareceu, mas ele ainda assim segue o seu caminho, voltando para casa, cheio de alegria. Então, a verdadeira fé,
A verdadeira conversão, ela vem seguida naturalmente de um desejo de expressar publicamente essa fé, vem seguida de um sentimento de profunda alegria, e não é para ser diferente. E vemos também nesse texto, queridos, como é uma situação em que a pessoa cumpre o papel que recebeu de Deus. Filipe foi chamado para pregar o evangelho para aquele eunuco. É verdade que no início ele não sabia com quem encontraria, mas na medida em que o tempo foi passando, Filipe foi se dando conta de o que deveria fazer e com quem deveria fazer. E depois que fez, Deus o arrebatou, repentinamente. Ou seja, ele fez aquilo para o que havia sido chamado. Terminou a sua obra, agora você vai ser direcionado para uma outra frente, você vai ser direcionado para uma outra realidade, onde você vai fazer o que você fez aqui, você vai continuar pregando o evangelho, você vai fazer isso por onde quer que você passe. Muito legal esse texto, não é, gente? Muito legal. Então, esse texto talvez nos dê alguma base para nós avaliarmos a nossa fé, avaliarmos a genuinidade, avaliarmos a consistência, porque a conversão ela vem acompanhada de um pacote de amor a Deus, um pacote de alegria no Senhor, um pacote de desejo ardente de se comprometer ativamente com Ele. E nós também aprendemos com esse texto que Deus nos chama para uma obra, e uma vez que ela é cumprida, Deus nos redireciona para outras frentes, para que nós continuemos a fazer aquilo para o que nos chamou, que é pregar o Evangelho. Que texto interessante, que texto maravilhoso. Minha oração e o meu desejo é que você seja edificado por essa passagem tanto quanto eu fui, e seja motivado a revisitar a expressão da sua fé e glorificar a Deus por aquilo que Ele fez em você, não só na conversão, mas na caminhada, no pós-conversão. Crie, e daí? Olha, fui batizado, expressei a minha fé, me comprometi com uma igreja, tenho me alegrado no Senhor, tenho crescido na fé, nessa caminhada cristã, e tenho, na medida do possível, na medida das minhas condições, eu tenho me envolvido nas frentes ministeriais para continuar a fazer aquilo para o que fui chamado, que é pregar o Evangelho por onde quer que eu passe. Então se alegre com as consequências da conversão na sua vida e continue a fazer aquilo para o que foi chamado. Você cumpriu a sua missão num determinado lugar, se volte, se redirecione para outros lugares, lugares onde o Senhor vai colocar você para que você faça aquilo que Ele o chamou para fazer, que é continuar proclamando o Evangelho por onde quer que você passe. Faça assim, é isso que eu quero, é isso que imagino que Deus quer que nós façamos. Então não é só para mim, é para você também, é para todos nós que cremos e que fomos arrebatados, nós que tivemos o nosso coração arrebatados por essa mensagem maravilhosa, por essa pessoa maravilhosa que é Jesus, o nosso Senhor. Deus lhe abençoe.